Olá, pessoal! Estamos começando mais um Inclusão Cultural, um programa aqui da TV Polo. Esse programa tem o apoio do PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E hoje a gente está aqui no nosso quadro, né, que traz grandes nomes da história da cultura de Cubatão. E a gente está com o Luiz Carlos Gomes, uma pessoa que é muito especial para mim, que vai compartilhar um pouco dessa história tão preciosa com a gente. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Mayara, pelo convite. Obrigado, TV Polo, por esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. E como falavam nos bastidores, estou emocionado, né? Eu sou uma pessoa bastante emotiva em tudo, fui desde sempre. De uns tempos para cá, aprendi a me controlar, mas eu sou muito emotivo. Mas eu agradeço o convite vindo da tua parte. Que bom, fico muito feliz. E o nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouco da sua história. Como que o seu caminho se cruzou com o teatro? Quantos anos você tinha? Foi em que momento? Como isso aconteceu? Nossa, eu era adolescente e eu registrava tudo e guardava tudo com matéria de jornal, tudo. Eu comecei com 17 anos e lá se vão em 1977. Então, em 2027... vai fazer 50 anos da minha história com o teatro. É claro que teve algumas intercorrências, né? Eu parei para fazer faculdade, que eu sou formado em psicologia, né? Parei algum tempo, mas contando são 50 anos, mais exatamente 49. Eu fiz um curso de teatro no Sesc de Santos, que não era nem aonde é agora, era na Conselheiro Nébias. Fiz um curso lá de um ano e aí em 1978 eu já estava de Malicuia para São Paulo. Fui para São Paulo vender os meus sonhos de ser ator, porque na época a expectativa era ser ator, né? Comecei em 1978, aí lá fiz um outro curso de teatro, né? Para ajudar na formação e a aperfeiçoar a ferramenta. Aí fiquei 2 anos morando lá, 78, 79, mas São Paulo não é para os fracos, é muito forte, muito difícil na sobrevivência, né? Então eu fiquei 2 anos lá e passei algumas dificuldades. É muito romântico falar que passei fome, mas eu passei fome também. E como meus pais eram daqui, de Cubatão, né, e eram muito acolhedores no sentido da educação com os filhos, aí eu teve uma época que eu falei, não tem sentido eu passar fome aqui, né, vou voltar para casa do meu pai e da minha mãe e vou morar lá e procurar fazer teatro lá. E assim começou a minha história aqui no teatro em Cubatão e na Baixada Santista, né. Minha mãe tem orgulho de dizer, porque ela tinha muito orgulho, a terceira moradora do Casqueiro, e ela falava com muito orgulho disso, e dizia que aqui era um pedacinho do céu. E ela ficou emocionada quando eu falo, no pedacinho do céu, com todas as dificuldades que ela passou com 5 filhos aqui para educar e criar. Eu tive, né? Na minha trajetória com o teatro, o meu trabalho aqui, tive algumas dificuldades, tive algumas marcas. Mas hoje eu digo, eu amo Cubatão, né? Porque é uma cidade muito, muito rica, né? Na essência, né? Muito rica nesse sentido. Então aí de 78 para cá, que eu fiz o outro curso lá, fiz 2 peças lá, e aí em 79, 80 já estava por aqui, né? Subi e desci a serra e comecei com um grupo aqui, né? Em Santos, e um pé em Santos e um pé em Cubatão, um pé em Santos e em Cubatão. E não parava, montava uma média de 2 peças, às vezes 3 peças no ano, muito estudo, e eram tempos difíceis. Tempos difíceis mesmo, tempos bicudos. Eu falo muito, né? Não sei se... Não, mas é pra isso, a gente tá aqui querendo te ouvir mesmo. É importante a gente saber também, né, as dificuldades que você enfrentou e o
tempo também, né? Era o contexto da década. Acho que isso é muito precioso para a gente poder ouvir de alguém que viveu essas épocas, assim. É difícil assim no sentido que eu era muito jovem, né? Daí então aqui já em Cubatão Santos, eu já tinha meus 20, 21 anos, né? Então, a gente está amadurecendo, tudo amadurece, né? Tudo a gente vai aprendendo, é muito tombo, e aí como a gente é jovem, tem muita disposição, cai, levanta, e se virava com o que tinha, né? O que tinha para fazer. O que a gente fala de ter é recursos financeiros, porque hoje a gente vê que o pessoal que faz, dos coletivos e dos grupos de teatro, tem os editais, né? Tem as coisas que ajudam, mas a gente fez muito teatro com dinheiro do bolso, né? Dinheiro da gente mesmo, né? Então a dificuldade era mais financeira, né? De não ter. E de espaços também. Alguns espaços não eram, a gente não tinha tanta abertura. Local para ensaio, a gente ensaiava nos logradouros e nas praças. Vinha por aqui, lembrando, ensaiamos aqui nessa escola da praça, ensaiamos. Tinha os coretos também, né? Os coretos eu nunca ocupei. Eu nunca ocupei. Lá no Casqueiro, onde agora está tudo reformulado lá, aquela praça grande, a Praça Independência, tínhamos um grupo lá que me convidaram. Até então eu já estava mais ou menos, né, num patamar diferente, digamos assim. Porque Santos teve um entreato no final da ditadura militar, tal, teve um entreato e os grupos de Santos não trabalhavam muito, não desenvolviam suas atividades. E eu, como estava vindo de São Paulo, eu não é que eu não tinha informação, eu recebi um certo estofo. Então falava-se de censura, dessa censura mesmo da época da ditadura militar. Então eu era um dos poucos grupos que fazia e não era muito impedido. Eu lembro que montamos 3 espetáculos na sequência. Um deles era o que eu escrevi, era um espetáculo chamado Sol e Chuva, Casamento de Viúva, que a gente tinha que apresentar para censura. Tinha um censor que vinha ver o espetáculo da gente e liberava. E na época eu trabalhava com jovens, adolescentes, então tinha que ter autorização do juiz, aquela coisa toda. E era linha dura mesmo. A gente não sabia que era a ditadura militar, né, como se via falar. Nossa, você viveu esse tempo. Eu vivi esse tempo. Então, e antes desse espetáculo, eu dei esse exemplo porque o censor, para liberar, falou que era uma peça ecológica. E era uma peça infantil. Na verdade, não era uma peça ecológica, porque se de fato fosse o conteúdo, uma peça ecológica, na época, tinha sido censurado e não apresentado, né? E antes nós fizemos uma peça com o mesmo grupo, era um grupo grande de jovens adolescentes, chamava-se O Dia Final, Tome um Porre de Loucura. Era um espetáculo, tinha um conjunto musical em cena, e os adolescentes vinham, né, com toda a sua jovialidade, a coisa mais erótica, né, participando da cena, contracenando com o público. Teria sido censurado também. E eu, como tinha não estava nem aí. Não estava nem aí, quer dizer, não estava nem aí assim. Não pegavam muito no meu pé. Tipo, isso aí é louco, é jovem demais. Depois fizemos o Santo Inquérito de Dias Gomes, que era uma peça também religiosa, que falava da questão da igreja, né, da religião. Isso em que ano, o Santo Inquérito? Olha, então, o Santo Inquérito foi que nem eu te falei. Na década de 70, 80 ali. Não, já de 80 para cá. De 80 para cá. Eu estava festejando o fim da ditadura militar sem saber.
Então o Santo Inquérito era uma peça religiosa, né? Que falava lá sobre a menina queimada na fogueira, a Branca Dias, né? Então eu montei um espetáculo numa linha diferenciada. Eu coloquei 7 atrizes para fazer a Branca Dias, né? Que ela foi queimada na fogueira. E eles, não sei por que se iam com a minha cara ou não, ou, né, falava, isso aí não tem noção, não tem noção, e estava fazendo. E era uma média de 2 espetáculos por ano, mas o Sol e Chuva me deu bons frutos. Primeiro que era um texto meu, um texto autoral, era musical também. Foi uma coisa inovadora também em Santos, na Baixada Santista. Naquela época, Cubatão não tinha, assim, grupos como tem os coletivos agora, não tinham grupos. Então eu trouxe algumas inovações. Eu digo que... E nessa época você fazia parte de um grupo ou você era diretor e ia convidando as pessoas? Então, eu era meio audacioso. No dia final, por exemplo, eu fazia o protagonista e dirigia. Tinha uma moça que me ajudava, a Cátia. Dirigia e atuava. E atuava. E naquela época eram espetáculos musicais, cantava. E eu não tinha dom para cantar, né? Então, eu atuava e dirigia, estava no meio da cenografia, no meio dos figurinos, dava o palpite na iluminação, né? Então, mas era assim, era intensivo. Saía de um espetáculo e montava o outro. Saía de um, às vezes não terminava nem a carreira de um, a gente tinha que estar fazendo. Porque tinha muito movimento dos festivais também. Tinha os festivais. Mas é que nem eu falei, em Santos, o Festa tinha parado há uns anos. Né? Então, eu até digo que eu dei uma motivada no pessoal. Né? E outro dia eu vi uma moça também dando uma entrevista, ela falava, não tinha nada. E não tinha. Eu falo isso tudo com propriedade porque eu tenho registro, né? Essa época ainda tinha um registro, saía em jornal e tudo. O Sol e Chuva me trouxe bastante alegria, bastante felicidade, porque era um texto meu, era infantil. E era belíssimo. A gente gastou o que tinha e o que não tinha, né? O figurino, eram elementos da natureza, era o mar, Você o sente sol. que nesses trabalhos todos, vocês investiram de dinheiro de outros trabalhos ou foi possível em algum momento começar a ter um retorno também? Olha, a gente mais investiu do que aproveitou. Mas teve um trabalho de um texto meu também. Infantil, normalmente a gente conseguia mais ver a cor do recurso que a gente investiu. Montamos um espetáculo chamado Sol e Chuva. O Sol e Chuva é o que eu estava falando. Mas se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Era um espetáculo belíssimo, também tinha umas princesas em cena. E o dinheiro que nós ganhamos com o Sol e Chuva e os figurinos a gente reaproveitou. Que nem o figurino do mar tinha um tecido que era 50 metros. E eles reaproveitamos e fizemos o vestido das princesas. Então ficava assim, mas ganhar, dizer assim, olha, nunca ganhamos. A bilheteria do Se a Montanha Não Vai a Maomé, Maomé Vai à Montanha, foi fantástica. No dia da estreia, ali no Teatro Municipal de Santos, tinha uma fila, né? Porque fizemos um trabalho de ir nas escolas, distribuir aquelas filipetas que chamavam, né? Então, no dia da estreia estava lotado. E o espetáculo ele era singelo, mas era muito bonito. E era voltado para criança, né? Que fácil. Devia ter permanecido por aí, seu Luiz Carlos, no infantil. Mas não permaneceu. E no segundo bloco a gente vai saber para onde foi esse caminho do Luiz com o teatro. A gente ainda tá na década de 80, tem muito mais ainda para escutar. Fica com a gente. Voltamos. E agora a gente quer saber um pouco em que teatro você acredita. Eu acredito no teatro humano, no teatro da humanidade, da pessoa, teatro da palavra,
do texto, né? Do chegar à plateia, atravessar a plateia e transformar quem está assistindo, né? O teatro sem transformação, ele não tem sentido, né? Embora há uma complexidade maior ainda, porque o mundo, na complexidade que ele está, é mais difícil você transformar alguma coisa. Você tem que se transformar e virar do avesso para poder mandar o teu recado, né? E você contou pra gente um pouco, né, da sua história, tantos trabalhos que você já teve envolvido, né? Existem pessoas que sempre te citam como uma pessoa percursora do teatro aqui na cidade. E agora, o que você tem feito? Você ainda está com projetos teatrais? Você está envolvido em outros projetos? O que está no seu momento atual? Então, eu tô no entreato, digamos assim, juntando os pedaços e revivendo um pouco, remexendo um pouco no meu baú, na minha história. Por isso é legal estar aqui, porque eu estou revivendo um pouco a minha história nas coisas que eu faço. Eu trabalhei também, fiz muitos espetáculos solo, né? E aí quando eu vim para Cubatão, a convite também de uma pessoa, apesar de ser daqui, foi convidado para vir para cá, para dirigir um espetáculo aqui. E quando eu dirigi espetáculo que as pessoas não colavam muito, não entendiam muito o que eu estava falando. No sentido, não entender, assim, do compromisso. Eu sempre fui uma pessoa muito compromissada, muito, o que se diz no popular, Caxias, né? Então, a falta de compromisso me incomodava um pouco, né? Tem que decorar o texto? Vamos decorar. Eu não saía, não fazia outras coisas e ficava para decorar. Então, da mesma forma, cobrava das pessoas, olha, vamos decorar. E aqui em Cubatão nós entramos numa aventura fantástica, eu digo que fantástica, que foi o Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda, né, e o Paulo Pontes. É um espetáculo que era clássico, né, que ainda é um clássico da dramaturgia brasileira, e foi um grande evento, né, levou Cubatão para fora, nas fronteiras da cidade. E quando começamos, a dificuldade era a formação de elenco. Eu lembro que quando começamos o espetáculo, o texto tem 20 e tantos personagens. Então eu comecei com dois atores que me acompanhavam. A gente ensaiava aqui na rua de trás. Eu lembro que eu ia com um refletorzinho na mão aqui e uma vitrolinha com um disquinho com a primeira música da Gota d'Água, né? Então, a Lúcia Oliver, que foi parceira, foi a primeira parceira que entrou de cara, porque tinha muito texto, e o esposo dela, o Natanael, e aí viram outras pessoas. O interessante desse trabalho, que eu estou me recordando, porque ele se assemelha muito à proposta que eu estou tendo agora. As pessoas estão vindo devagar. Elas não estão colando, sabe? Não estão ficando. Porque eu estou fazendo uma remontagem de um texto chamado A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca. E tem muito texto, tem muita palavra, tem muita... Então as pessoas, além de não ter hábito, né, da palavra, elas não se... Acho que até assusta, de certa forma. É uma conclusão minha, né? Então o Gota d'Água tinha muita gente que foi agregando, né? Tem um núcleo de vizinhas lá, e eu digo que a gente começou com 2 pessoas e depois, até o final da temporada, ficamos 2 anos e pouco, quase 3, com a Gota d'Água, formando pessoas. Tem pessoas que fizeram a Gota d'Água que estão em São Paulo, hoje são diretores de teatro e foram fazer outras coisas. E até o final, até o último dia, o elenco se reciclando, gente que vinha aprender. Então eu tenho orgulho da Gota d'Água por causa disso. A gente fez uma escola de teatro permanente aqui, né? Uau. Aí você fala, teatro de qualidade? Não sei, algumas pessoas cresceram muito ideologicamente, porque era um texto político também. Gota d'Água, quem aprendeu ali, né, a interpretar, não esqueceu mais, né? Então,
É isso, Gota d'Água foi a fase mais generosa para mim em termos de Cubatão. Assim, no sentido, não ganhou-se nada, não se teve recursos, apoio, não teve nada, mas tudo muito se fala, né? E nesse entreato aí nós fizemos também um espetáculo chamado Beijo Blue. Até hoje algumas pessoas de Cubatão me falam, não vai voltar o Beijo Blue? Era um espetáculo simples, né, com atores, músicos que tocavam em cena, eram frases soltas, né, que o cenário era um pano atrás com estrelas e falava de Cubatão. Aí, pessoal, o Beijo Blue não vai voltar, mas falei, por que Carga d'Água, né, o Beijo Blue? Mas era um espetáculo muito lindo, assim, poético, né, e falava do nada, falava do vazio que se encontrava em Cubatão, né. Mas aí, tanto o Gota d'Água quanto o Beijo Blue, eu colocava a minha experiência como ator. É uma experiência visceral. Eu sempre puxei dos parceiros que tivessem a mesma verdade em cena. Até brincava, teatro de verdade, né? Mas hoje, teatro de verdade é uma besteira falar isso, né? Mas eu puxava que as pessoas que tivessem o compromisso e a responsabilidade. Porque eu fiz muito espetáculo solo, então era ali, eu cara a cara com o público, né? E a música, né? Eu sempre tive essa coisa de trazer pessoas da música, que eu não sou músico, né? Sempre pedir ajuda para as pessoas. Cubatão tem muita gente boa em música, né? O Getúlio acompanhou Gota d'Água, foi premiado, né? Foi premiado no Mapa Cultural Paulista de 2008. Em 2008 a gente ganhou o Festival de Teatro. O Getúlio ganhou, ele é um músico de Cubatão, ele é bem reconhecido. E ele tinha uma galera que tocava com ele, né? E, enfim, eu procurava passar para as pessoas a minha vivência como ator, eu acreditava. Eu queria falar de um trabalho importante que eu fiz, que é Antônio Artaud. Antônio Artaud, quase que eu parei de fazer teatro depois, porque era assim, era um espetáculo que falava sobre a loucura, sobre a humanidade. É um homem que foi exilado dentro da sua loucura, morreu, né? E só foi fazer sucesso os textos dele depois que ele morreu, sofreu muito. E eu mergulhei no Artaud. Eu mergulhei e as pessoas me olhavam de banda, né? Esse cara fazendo Artaud, né? Porque até então já me considerava jovem naquela época. 27 anos, 20 e poucos anos eu tinha, né? E o Artaud me acompanhou a vida toda. E você comentou que está com um projeto novo agora. Você acha que se relaciona também com esses trabalhos? Não, se relaciona-se no sentido de o compromisso de viver, de vivenciar, né? Não tanto, porque assim é muito solitário. Eu acredito que tem o coletivo, tem o trabalho das pessoas que você vai contracenar, mas a arte do ator ela é muito solitária no momento que você constrói o personagem, que você cria o personagem, mesmo que você sabe que depois você vai dar o texto para o companheiro, a tua criação é você no teu campo, é solitário. Então, as pessoas vêm mais pelo coletivo, olha, vamos em parceria. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, ele é uma remontagem, que há 18 anos atrás nós fizemos, só que aí eu não estava dirigindo, eu estava só no palco. A Vida é Sonho do Caldeirão trouxe uma diretora de São Paulo, na época do projeto Ademar Guerra também, que a gente foi contemplado, né? E aí era só Cubatão, a gente era só Cubatão. Ensaiávamos ali onde é a Estação das Artes, onde é a Secretaria de Cultura, nós ensaiávamos lá. E era duro, porque foi uma vitória, a gente ensaiava domingo de manhã, sente a calça. Domingo de manhã. Tem que ter amor, né? E para levar as pessoas. Às vezes a diretora vinha de São Paulo, porque ela estava ganhando, e eu chegava lá para ensaiar, não tinha ninguém. Era eu e a diretora, eu passava uma vergonha. Porque não tinha ninguém. Então não tinha essa liga, esse compromisso. Na sequência teve ainda um outro espetáculo, também chamado A Maldição do Vale das Bananas, que nós ensaiávamos aqui no Parque Anirinas.
O diretor vinha também... A Maldição do Vale das Bananas é uma obra sobre Cubatão. É sobre Cubatão. Esse nome... Mas é uma sátira. Fizemos. E o Parque Anilinas não é o que é agora. Ele era o Parque Anilinas também. Assim, historicamente, naquela coisa romântica que era o Parque Anilinas, que todo mundo tem lembrança. Da Cidade das Crianças. Da Cidade das Crianças. E o espetáculo ele era caminhante. Ele começava ali na porta onde o trenzinho, que hoje nem sei como é que tá, e ele caminhava e terminava naquela seringueira que não existe mais, que foi ceifada, não existe mais aqui, e o espetáculo terminava lá. E foi bacana. Então, tem essas coisas de Cubatão, que são pitorescas, né? E como eu me intitulo como metropolitana de Santos, Cubatão, as pessoas vinham de São Paulo, que trabalharam comigo lá, que fizeram teatro comigo em Santos, vinham para ver. Então, eram acontecimentos, né? E o Beijo Blue também. O Beijo Blue nós ensaiávamos de noite com o Parque Anilinas fechado. Louco, absolutamente louco, né? Porque nem se tinha espaço. Quem são? Mas quem é esse louco? Quem é essa? Né? Quem é essa geração? E era uma geração que não tinha, digamos, vamos usar uma palavra que não sei se é muito adequada, não tinha concorrência. Era nós e nós. Nós fazíamos por nós mesmos. Tinha os músicos sempre foram bem considerados na cidade, os poetas, os literatos, mas assim, o pessoal do teatro tinha uma outra visão, né? Falando em visão, Luiz, pra gente encerrar, que a gente já tá acabando nosso tempo, tem muita gente que assiste que tá querendo começar nessa área, ou que já tá nessa área e tá querendo se inspirar. Você tem um conselho para deixar para a galera? Eu vou dar uma de Fernanda Montenegro, que ela falou assim, não façam, não entrem nisso. Ou entrem, mas entrem de cabeça. Não tem espaço para você não se dedicar. Não tem, é espaço de paixão, é espaço de quem ama. Se você não ama, não vá fazer. Então, para fazer teatro, você tem que paixão, ou então abrir mão de algumas outras coisas que a gente pensa que é paixão. Então, não façam, porque de vez em quando vem umas crises. Agora mesmo estou fazendo um trabalho com o pessoal lá, eu continuo dando tudo de mim, mas por que você está se metendo nisso de novo, Luiz Carlos Gomes? Né? E você acredita, porque vem agregando outros valores que tem que ter. Porque se eu não fizer isso, né, eu não tenho paixão na minha vida. Teve uma época, só para frisar bem, eu fazia a seguinte frase, né? As pessoas perguntavam, você faz teatro? Eu dizia, não, o teatro é que me faz. Tanto que quando eu fui para fazer universidade, fiquei 6 anos na universidade, a professora... Eu queria ser psicólogo, psicanalista, renomado. E ela só me via, o Luiz que faz teatro, toda coisa eu estava na frente. Teve um dia que eu bati o pé e falei, não quero saber disso. Eu quero ser reconhecido como estudante de psicologia, a formação que eu estou buscando aqui. Porque ela me reconhecia como o Luiz que faz teatro. E todo mundo, o Luiz que faz teatro. Mas ainda não faço. O teatro é o que me faz. Essa frase me pegou. Eu acho que eu também não fiz teatro, mas foi o teatro que me fez. Vai ficar comigo essa reflexão aqui. Espero que fique com vocês também. Para mim foi muito precioso ter a sua presença hoje, escutar um pouco mais dessa grande história de muitos anos, né? Mais de 40 anos de história aqui nessa cidade, que abriu muito caminho para muita gente que hoje está fazendo. Então a gente agradece a sua presença aqui. 49, gente, quase 50 anos, sabe? Meio século, é muito tempo, é uma honra mesmo poder escutar uma pessoa que passou por tantas gerações, né? Pegou até a ditadura, passou por muitas histórias de Cubatão, de Brasil, e tá aí ainda fazendo projeto, sonhando, sendo feito pelo teatro. Muito obrigada pela sua presença, a gente fica por aqui e acompanhe que vamos ter mais convidados nessa série.